Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, o Marcelo Lopes. O Marcelo é diretor executivo de Supply Chain do Carrefour. Marcelo, prazerzaço te receber. Uma honra ter um amigo aqui no programa para poder conhecer a tua história, teu momento, falar sobre carreira e principalmente sobre a tua jornada profissional. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, um momento muito bacana para mim. Estou honrado de estar aqui com você, Luciano. Enfim, vamos tentar contribuir aí contando algumas boas histórias do que aconteceu e daquilo que eu construí também. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aliás, boas histórias é algo que sempre sustentou a tua trajetória e que fez com que você chegasse a esse posto tão importante do Carrefour. O que você pode compartilhar com o nosso telespectador dessa tua trajetória, Marcelo? Assim, eu comecei muito cedo, né? Comecei na década de 90, eu tive meu primeiro contato com uma cultura corporativa que foi na São Paulo Alpargatas. Saí ali de trabalhos menores, enfim, comecei como office boy, entreguei remédio em drogaria, aquele tipo de coisa, enfim, todo mundo tem que fazer para defender alguma coisa. Mas meu primeiro grande contato foi na São Paulo Alpargatas, onde eu tive aquele choque de o que é uma cultura corporativa. E que foi muito legal, assim, foi um aprendizado muito grande. Eu passei por lá por 10 anos, entrei numa área comercial como comprador e passei por outras áreas, marketing, indústria, voltei para a área de compras também. Desenvolvi uma carreira e ali, próximo dos meus 30 anos, eu achei que eu era a última bolacha do pacote. E fui empreender. Eu falei, quer saber? Eu tinha lá um sobrenome espetacular, que era São Paulo Alpargatas S.A., fantástico, era muito procurado por N fornecedores. Eu falei assim, tá na hora de eu ser o cara, achando que eu de fato reunia ali todas as habilidades, e não reunia. O que eu ganhei em 10 anos eu perdi em 10 meses, mas por outro lado foi algo que me moldou muito para o profissional que eu sou hoje, para o líder que eu sou hoje. Foi muito bacana aqueles 10 meses. E aí ingressei, no início dos anos 2000, eu ingressei no varejo de fato. Entrei no Pão de Açúcar, foi a minha grande escola, mas foi uma grande escola de entender o que é o varejo, o que é a logística em transição, mudando para supply chain. Aprendi muito, me desenvolvi muito, entreguei muito e a contrapartida é que investiram muito em mim. Depois de 7, 8 anos eu sentava já na cadeira de diretoria. Foi muito bacana, ali a gente aprendeu muito, acho que a gente vai falar bastante desse momento. Depois disso fui para a Via Varejo, fiquei 12 anos no GPA, aí depois fui para a Via Varejo, que era uma empresa do grupo também. Na época o Abílio tinha acabado de fazer a fusão com Casas Bahia e a gente transformou ela em Via Varejo. Um turnaround incrível ali, muito forte, muito profundo, mas de muito aprendizado também, muita coisa bacana a gente fez. Fiquei lá por 7 anos, ciclos de 7 anos, que são ciclos eficientes, bacanas. E agora estou há 7 anos no Carrefour, mais 7 anos aqui, estou 7 anos no Carrefour. Tenho a responsabilidade de liderar todo o time de supply, enfim, são mais de 3 mil pessoas, promovendo o ecossistema de alimentação e de não alimentação. É bem bacana e muito honrado disso tudo. Então, assim, todas essas minhas experiências me fizeram ser o líder que eu sou hoje. Muita coisa aconteceu nesse período, mas tenho certeza que foi muito aprendizado também. Você acha que cada etapa, cada ciclo que você viveu, Marcelo, teve um papel fundamental nessa tua formação? E teve papéis diferentes? Por exemplo, São Paulo Alpargatas teve um papel específico, depois veio qual? Depois da São Paulo Alpargatas veio? GPA. GPA teve outra. Isso. Você acha que isso aconteceu ou você acha que elas foram se complementando? Não, completamente nesse sentido mesmo, de que tiveram um papel fundamental para isso, mas fundamental mesmo, e até mesmo no estágio de maturidade que eu tinha ali. Como eu falei para você, eu venho de uma família simples, de muita batalha, muita luta, enfim. A minha carreira profissional ela não se iniciou por programas
de estágio, eu não fui estudar fora, eu não fiz nada disso, absolutamente nada disso. Mas eu tinha um soft skill ali importante, que me colocavam à frente de algumas outras pessoas, talvez mais qualificadas, mais preparadas para qualquer tipo de desafio naquele sentido. E eu tinha lá uma variável de coragem, e tenho até hoje, que me coloca também nessa posição. Esse soft skill, ele me levou até um momento. Ali na São Paulo Alpargatas foi muito legal. Esse meu braço mais comercial me fizeram estabelecer conexões e entender como é que era essa rede corporativa que me colocava em evidência. Então eu entrei como comprador júnior, saí como diretor de compras. Muito bacana nisso, mas por conta disso. Quando eu fui para o ambiente de varejo, lá no GPA, eu dei um passo atrás porque eu me vi ali numa oportunidade de que, olha, dá para ser mais comercial num ambiente tão técnico que é a logística. Eu não sabia nada de logística. Dá para ser nesse sentido. Só que eu tinha que buscar especialização que eu não tinha. Eu tinha feito uma faculdade, hoje eu sou formado em administração, e ali no GPA eu fui buscar outra especialização. Então eu fiz INSPER, eu fiz COPEAD, eu fiz GV, fiz MBA, porque o meu soft skill não me levaria aonde eu queria estar. E me preparou para isso. Mas também me levou num momento onde, depois de 7 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na mesa ao lado do Abílio. E não é fácil. Pessoalmente falando, não é. Profissionalmente já é um desafio. Pessoalmente falando, sem entrar no ambiente onde tinham lá 8 pessoas, num nível de capacidade absurdo, um cara que veio da Vila Prudente, que estudou em escola do Estado, da Prefeitura, fez uma faculdade mediana. Eu falei, como é que eu vou lidar com esses tubarões aqui? Aí eu tive, sim, um momento de profundo autoconhecimento para poder lidar com isso tudo. E me preparou para as outras funções da Via Varejo e hoje no Carrefour também. Então, todas elas me prepararam para ser o que eu sou hoje. E como é que foi a experiência de trabalhar ao lado do Abílio Diniz? Primeiro assim, né? Eu acho que eu sou um abençoado, não só por esse momento, mas por N momentos da minha vida. Estar no lugar certo e se posicionar, na maioria das vezes, de forma assertiva, é o que eu chamo de bênção também. Então, assim, ali eu pude ter a oportunidade de, em 6 anos que eu fiquei com ele, beber da fonte o que tem de melhor em termos de empreendedorismo, de resiliência, de buscar capacitação, de entender de que a zona de conforto te limita. Quando você sai da zona de conforto é onde você de fato se movimenta e se capacita para fazer mais. Onde eu aprendi muito sobre meritocracia pura, entregou resultado, está aqui o teu mérito, seja num novo desafio, seja numa remuneração, seja num benefício, o que for. E me aprendeu muito e me ensinou muito também o que é fazer as coisas através das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, as empresas, Luciana, são muito simples. Elas são feitas de processos e de pessoas. Primeiro, identifica quem são as pessoas. Quais são as pessoas que têm o fit cultural, o fit de valor, que vão te ajudar naquilo. Depois, empodera essas pessoas a resolver os problemas que têm nos seus processos. Tão simples quanto. Mas Marcelo, e a tecnologia? Ela é fundamental. Mas tecnologia ela só é fundamental quando ela resolve um problema. Quando ela não resolve um problema, ela não é fundamental. Ela é desnecessária. Então, assim, primeiro, foca nas pessoas. Desenvolve, capacita, desafia, e aí entrega os processos e fala assim, eu preciso que você me resolva isso. Você sai de uma posição de se envolver profundamente com detalhes para se envolver profundamente com relação humana. E eu acredito muito que as coisas só evoluem através das relações humanas e através das pessoas. Então, tem que investir em pessoas. Falando em pessoas, você tem 3.000 vidas debaixo de você. Um pouquinho mais. 3.000 famílias. Às vezes você para pensar, cara, da responsabilidade que você tem com tantas pessoas que hoje diretamente respondem para você, ou indiretamente através dos seus subordinados, mas você tem essa consciência, Marcelo?
do quão importante você é nesse momento para 3 mil famílias? Luciano, eu não só tenho essa consciência, como eu assumo essa responsabilidade. E eu acho que o papel da liderança passa por isso, por ter a consciência e por assumir a responsabilidade disso. Dá muito medo, não tenho dúvida disso, assim, né? Eu não estou falando só do meu núcleo familiar primário, eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, não. Estou falando de 3 mil pessoas, que se na média tem aí famílias com 4 pessoas, a gente está falando de 12 mil pessoas diretamente influenciadas por alguma decisão, por alguma tomada de decisão errada, por alguma questão que você coloca a vida das outras pessoas, não em risco, mas com traumas. E você tem que estar responsável por isso. Agora, essa responsabilidade, ela não pode te travar. Essa responsabilidade tem que te dar awareness, tem que te dar consciência daquilo que você precisa fazer. E eu não assumi essa responsabilidade agora. Na época de Via Varejo, eu tinha ali 19 mil pessoas diretamente comigo. Só a área de transportes eram 3.500 caminhões com 3 pessoas em cada caminhão. Só no transporte eram 9 mil. Então, será muita coisa. Ali eu senti a pressão do que é liderar esse tanto de gente, o que você consegue influenciar. Muito bem, Marcelo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Marcelo Lopes. Marcelo é diretor executivo de Supply Chain do Carrefour. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Lopes. O Marcelo é diretor executivo de Supply Chain do Carrefour. Marcelo, não agora, mas desde a nossa primeira conversa, eu percebo que quando você olha para trás, você tem muita lucidez quando você fala da construção da sua carreira. Essa mesma lucidez hoje que você faz essa retrospectiva, é a mesma lucidez que você tinha em cada fase, cada etapa, cada ciclo da construção da sua tua jornada? Ou seja, faltavam soft skills, você sabia que você tinha que correr atrás, você falou que você fez uma faculdade mediana, chegou em algum momento e falou, cara, eu preciso resolver esse meu gap. Você tinha essa lucidez? Eu tive que ter. Para chegar onde eu cheguei, eu tive que ter. Talvez não no mesmo nível de maturidade e senioridade que eu tenho hoje. Mas guardadas as devidas proporções, a minha jornada de carreira ela foi desenvolvida por um planejamento, por abraçar as oportunidades com coragem e por criar algumas oportunidades. E eu acho que esse módulo de criar algumas oportunidades é que faz o link com o que você está colocando, que é como é que você entendia que te faltava alguma coisa. Eu nunca cresci na minha zona de conforto, sempre foi na minha zona fora do conforto. E quando eu saio da minha zona de conforto, obviamente a gente vai buscar o que te falta para se sentir mais seguro. E essa visão, guardada as devidas proporções, é o que me tornaram nessa gestão de evolução de carreira. Então assim, eu fiz uma faculdade mediana, de fato. Quando de fato eu tinha que entender e contribuir numa posição mais holística do negócio, eu falei assim, não dá para falar só sobre administração. Se o negócio é logística e supply, eu preciso buscar uma especialização de supply. Depois eu fiz um ISPER, finanças para não financeiros, basicão, mas tinha que fazer aquilo. Depois eu fiz um MBA de gestão estratégica. Depois eu fiz mais alguns cursos sobre liderança. Isso tudo é o que vinha me trazendo necessidade. Isso só na formação acadêmica, mas vai além disso. Vai nas relações que você constrói, vai no network que você faz ao longo dessa carreira. Eu sempre tive para mim num aprendizado que aconteceu comigo que quem valida os meus crescimentos e as minhas promoções não é o meu chefe, são os meus pares. Legal. Se eu não tivesse esse networking com os meus pares e de fato construir conjuntamente, porque assim, para eles prefeririam ter um chefe de fora ou um chefe legal que sempre trabalhou com isso. Obrigado, preferiam ter eu. Então assim, ter essa leitura de quais são as conexões que eu tenho que estabelecer alicerçado com uma
a alavanca acadêmica, ela é fundamental. Então, guardadas as devidas proporções, eu sempre tive essa visão. Eu acho que a gente tem que ter, e tenho até hoje, para o meu próximo passo, o que falta eu fazer. Para o meu outro passo, o que falta eu fazer também. Eu acho que isso faz parte de quando você tem, de fato, você é o cavaleiro e não o cavalo da tua carreira, entendeu? O cavalo você deixa para os outros, né? O cavaleiro você é que conduz. Agora, tem um tripé que sustenta a tua vida, né? Que é família, fé e trabalho, Exato. né? Isso me tocou desde a nossa primeira conversa e eu vejo tanta verdade nesse tripé que te sustenta. Eu até desafiei, volto a desafiar o amigo a você pensar em algum momento a escrever sobre esse tripé que sustenta a tua vida, que eu acho que foram os tripés que trouxeram você até aqui e que te mantém essa pessoa simples, numa posição tão importante, uma pessoa que não se deixa contaminar pela sua posição, um cara acessível. Eu queria explorar um pouquinho, nesse momento, esse tripé que te sustenta, Marcelo. Muito bacana. Assim, nem sempre foi assim, mas eu digo e afirmo com toda certeza que esse tripé é que me salvaram de alguns momentos importantes da minha vida. Assim, em todos eles. Eu olho para trás, e eu gosto de fazer liga-ponta, assim, sabe? Eu olho para trás assim e tenho certeza que em cada um dos momentos que eu mais precisei, esse tripé ele estava ali. E ele ficou muito latente e aí eu, de fato, assumi de falar sobre ele. Falei, olha, ele sempre fez parte da minha vida, talvez por insegurança a gente não deixava isso claro lá atrás, mas de fato ele é. Porque é o seguinte, assim, a carreira corporativa, o executivo, né, quanto mais ele ascende, mais sozinho ele se sente. É muito difícil, assim, grandes CEOs, C-levels, ou alguém que tenha uma liderança expressiva, em momentos decisivos de uma tomada de decisão, por mais que ele tenha um colegiado, um time altamente competente, e eu já defendo aqui que time de alta performance é o time que é melhor do que o líder, e eu sempre fiz isso na minha carreira inteira, não tenho nenhum receio de colocar uma pessoa melhor do que eu no meu time, ótimo, vai resolver os problemas. Mas mesmo nesses momentos, você tem aquele teu momento de que aonde eu vou buscar o equilíbrio para eu continuar sendo fiel às minhas origens, fiel aos meus valores, fiel àquilo que eu acredito. E aí eu, olhando, eu tenho esse tripé, que é família, fé e trabalho. Família, porque a família ela me moldou. Como eu falei para você, eu venho de uma família simples, perdi meu pai muito cedo, a gente saiu para trabalhar muito cedo, a gente tinha ali um apoio familiar importante, eu, meus irmãos, minha mãe, meus primos ali, que se ajudavam, tal, não sei o quê, e que esse apoio te ajudava a preservar valor por mais dificuldade que você tinha na vida. Então, assim, essa foi a minha responsabilidade quando eu fiz a minha família hoje. Então, assim, estes valores eu preservo, com toda certeza. Os valores de fé, aqui eu vou além daquilo que é a religião. Respeito todas as religiões. Mas a fé é aquilo que você acredita no propósito e que tem fit com o seu propósito, na sua crença interna, no que você acredita que é capaz de fazer. Mesmo não estando preparado, eu sou capaz de dar esse passo. Eu me preparo para dar esse passo. Não conheço tudo, mas tenho a preocupação de querer conhecer tudo. E o trabalho, que é nada mais gostoso do que você fazer aquilo que você ama. Aquilo que tem relação, fit cultural e de valor com o que você é. Então, assim, isso faz muito sentido para mim. Família, ele é um porto seguro. A fé é o que te mantém nos dias mais difíceis. E o trabalho é o que te realiza. Não preciso mais do que isso. Tenho certeza que eu não preciso mais do que isso. O amigo sabe que eu estou há 13 anos numa jornada de provocar, desafiar e motivar o executivo a sair da caverna, poder lembrar do CPF e construir relacionamento. E você nunca negligenciou o network, né, Marcelo? Nunca. Como é que você consegue conciliar a responsabilidade que você tem hoje no Carrefour sem se esquecer do seu CPF? Essa lição eu tive naqueles meus 10 meses de empreendedorismo. Assim, a lição mais dura foi nesses 10 meses, onde eu achava que o sobrenome Lopes tinha o mesmo peso do São Paulo Alpargatas.
E em 12 horas eu aprendi que não tinha. Assim, foi sair de lá e aquela fila de fornecedores que buscavam um café, uma agenda, um almoço, desapareceram, sumiram. E eu empreendi no ramo de consultoria para a construção de contratos de abastecimento. Precisava desses mesmos fornecedores e pouquíssimos se mantiveram ali presentes, tal, não sei o quê. E a relação que eu faço nisso é que esses pouquíssimos que tiveram foram os que eu mais tinha um networking próximo, de assuntos que não eram da Alpargatas. Assuntos comuns fora do teu ambiente de trabalho. Futebol, família, religião, esportes, o que fosse, cultura, nada do que tinha a ver com São Paulo Alpargatas. Esses é o que mais se mantiveram, se mantém até hoje. Manter o networking de fato efetivo é óbvio que você construir relações expandindo não só conhecimento, negócios, mas valores que você comunga com o que você está trocando é fundamental. Mas ele não pode só existir quando você tem necessidade. Então, como é que você mantém isso tudo? Eu tenho amigos hoje que passaram em grandes empresas comigo, em pequenas empresas comigo, que a gente troca diariamente mensagens do tipo, tá tudo bem, como é que tá, você viu aquilo, sem nada, assim, do tipo, saio do Carrefour e no dia seguinte mando 300 WhatsApp, olha, queria dizer que eu estou no mercado, que a partir de agora, pô, por que você não fez isso antes, né? Precisou ir para o mercado para a gente se conectar. Então, eu acho que isso não vale a pena. O network de expansão de conhecimento ele é fundamental. E falando de CPF, para o nosso telespectador conhecer um pouco Marcelo pai, marido, ser humano, o que você pode compartilhar conosco, Marcelo, desse lado mais pessoal seu, como hobby e família? Bom, assim, eu diria que o meu melhor projeto é a minha família. Esse é o melhor projeto da minha vida. Sensacional. Sou casado há 32 anos com a Carla, uma mulher fantástica, com todo apoio. A gente tem o Pedro, tem o Matheus é o mais velho, o Pedro é o mais novo. Uma família muito unida na dor, na alegria, em tudo que tem. Junto com os meus irmãos, com a minha mãe, meus primos, enfim, a gente mantém ainda essa relação forte, próxima, ao longo de toda a minha vida. Eu tenho 57 anos, enfim. Gosto muito de esporte, sou um jogador de futebol frustrado, fui até os 19 anos e operei 5 vezes o joelho, então não dá para ser mais, mas até hoje, 2 vezes por semana, pratico esportes. Esporte me ensinou a ser competitivo, me ensinou a valorizar a vitória e a derrota, e eu trago isso para mim até hoje. Enfim, sou um cara simples, procuro manter o bom humor em qualquer momento, absorvo bem as pressões do dia a dia, tanto de fora de casa quanto de dentro de casa. Adoro estar com as pessoas, adoro estar com os meus amigos, com a minha família, fazer um churrasco, ir para a praia, curtir bons momentos, dar boas risadas, tomar um bom vinho. Enfim, esse só é um pouco de mim. A mamãe está viva ainda? Mamãe está viva, graças a Deus, uma grande mulher. Ela, aliás, beijo mãe, ela é voluntária hoje em dia na ACD, não parou de trabalhar, de quando meu pai faleceu, ela foi buscar, ela não trabalhava, foi buscar se aprimorar, fez faculdade, fez uma gestão na carreira de administração hospitalar fantástica, criou 4 filhos, 4 homens de valores, formados, enfim, e até hoje está aí nativa também. Ela não está aqui, senão eu faria pergunta para ela, mas vou fazer para você, direcionado para ela, depois você conversa com ela. Tá bom. Todo esforço que ela fez para poder compensar a falta do parceiro na educação dos filhos, quando ela olha para o Marcelo hoje, valeu a pena o preço que eu precisei pagar para poder fazer com que o meu filho chegasse aonde ele chegou. Você acha que isso, de alguma maneira, passa no coração dela quando ela vê o filho dela, o Marcelo, hoje, com o sucesso que ele tem hoje? Você tem 30 segundos para responder para mim, Marcelo. 30 segundos recheado de emoção é mais difícil, porque você me emociona com uma pergunta dessa. Eu tenho certeza que eu me esforcei muito para ela ter esse orgulho. E eu sinto que ela tem orgulho. Não só do Marcelo, mas do Edmilson, do Reinaldo, do Júnior. Ela tem orgulho daquilo que ela fez e daquilo que ela está recebendo hoje em troca da gente. Eu tenho certeza disso.
Prazerzaço receber o amigo Prazer aqui, ouvir mais uma vez a tua história, que você continue inspirando pessoas, que você continue apoiando pessoas e continue nessa ainda construção, nessa brilhante trajetória profissional. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, enfim, uma honra ter estado aqui com você, Luciano, e com todo mundo que está na nossa audiência. Forte abraço, fiquem bem e vamos em frente, conte comigo. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.